E cá estamos nós. Hello! Mais um Overflow Cast. Sejam todos muito bem-vindos. Olha, meu, falamos juntos. Até parece que a gente combinou, hein? Olha só que top, hein? Que legal, hein? Muito bom estar aqui de volta para mais uma edição. E a gente sempre bate um papo aqui. Nada de script, nada de preconcebido, sobre assuntos que vocês colocam na nossa caixinha de pergunta. Na minha caixinha de hoje em específico, a gente vai falar sobre isso, não é? Verdade. Qual é o tema de hoje, Vaza? Mas antes de falar o tema, gente, olha, como não é nada de fato, nada a gente combina aqui. O tema na hora, tudo que a gente vai falar é na hora. Naturalidade. Então é tudo assim, tá, gente? Então, estamos aí. Bom, não esqueçam de ativar o sininho, de curtir, enviar pra galera, tá? Porque esse tema aqui é um tema extremamente pertinente para todo mundo, gente. Tudo aquilo que a gente fala aqui é só para você crescer, romper barreiras, é só pra gente evoluir, né, como pessoas. Então, assim, nada mais melhor e gostoso do que você presentear. Quer presentear um amigo, alguém legal, bacana? É enviar esse vídeo. Então envie esse vídeo que eu tenho certeza que vai edificar muitas pessoas, tá bom? Poxa, Vaz, eu já ia fazer um story seu aqui que você tava falando tão legal. Ah, meu Deus. Gente, é isso aí. Então, não tem nem como fazer essa história para pegar toda essa bagunça aqui de trás, a sua bagunça. Não é minha bagunça, é minha organização pessoal. Olha, gente, tanta besteira sendo compartilhada nas redes sociais, né? Mais de 60% do tráfego mundial de internet é de pornografia. Então, eu sugiro que você comece também a compartilhar coisas boas e não fúteis. E eu creio que isso é muito bom e edifica bastante para as pessoas que compõem os seus grupos de redes sociais. Tenho certeza que a gente só combate o mal aplicando o bem. E assim a gente vai superar esse momento. Fechou? Fechou! E vamos lá. Vamos para o tema de hoje. Gente, também não deixe de colocar aqui, sempre coloca aqui nos comentários qual o tema que você quer, sabe? Aquilo que você está passando, as suas aflições, enfim, os seus desejos, os seus devaneios. Começou eu a ficar, entendeu? Meu pai, até parece que eu tô nervosa. Adoro isso. Mas não deixe de colocar aqui, tá? Nos seus comentários, aquilo que você quer que a gente fale aqui, tá bom? Um tema bem bacana, bem legal, porque aquilo que você deseja, com certeza, é aquilo que muitas pessoas passam, inclusive a gente, né? A gente passa por tantas coisas, tudo aquilo que a gente fala aqui, gente, são coisas que a gente passou na nossa própria vida mesmo, né? Então, nada melhor do que o nosso próprio storytelling também para poder ajudar vocês, tá bom? Fechou. Tô falando que é os stories, tá vendo? Vamos lá! E lá, o tema de hoje é... O tema de hoje, Vaz? Então, nós colocamos a caixinha, nós não, eu não coloquei nada hoje. Rafael botou a caixinha dele e falaram pra gente comentar sobre maturidade. Então, nós vamos falar 5 pontos que nós separamos. 5 pontinhos. Gente, aí a pessoa fala assim, tá? É isso que eu ia falar. Nós definimos agora. 5 pontos, que são tantos que virariam uma longa-metragem. De repente, a gente poderia fazer uma série desses players que existem, né? De fazer uma série sobre... Qual o tema? Maturidade. Maturidade é necessário falar sobre ela. Hoje é necessário, principalmente, decidir ser maduro, né, Vaza? É verdade. Que como pode, né? Tem tanta gente adulta, idosa e imaturo, não preparado, não qualificado e assumindo, inclusive, papéis que são relevantes na sociedade. Mesmo assim, não deixam de ser imaturos. Então, hoje a gente vai falar sobre a imaturidade, separamos alguns pontos para que a gente possa ser mais assertivo no tempo menor possível. O primeiro ponto, sem mais delongas, é o domínio das emoções. Um homem maduro domina suas emoções. O homem, a mulher madura, a pessoa madura, né? Na verdade, cria um gênero neutro, essa idiotice. Me perdoe se você entende isso, mas eu considero, não vou deixar de considerar mesmo que você pense assim, mas quando a gente fala do homem, já é neutro. Então engloba homens e mulheres. Então quando a gente fala assim, olha, homem imaturo tem muito, e mulher também tem muito, não é? E eu acredito sim que a maturidade está sendo cada vez mais do que necessária para que a gente possa compor uma sociedade melhor para as próximas gerações, né? Sim. E o primeiro tema fala sobre o domínio das emoções, né?
Então, o domínio das emoções não basta só a gente dominar as nossas emoções, o que já não é algo fácil, mas é a gente também olhar e visualizar as emoções do outro, né? Porque quando o outro também não domina as suas emoções, né? Aí realmente é que vira, né, um caldeirão de imaturidade. Né? Uma pessoa fala de uma forma, o outro fala de outro. Então, assim, domine as suas emoções, domine o seu estado, né? No momento em que... Uma vez sempre me perguntaram, né, na verdade, Aline, como é que faz para dominar as emoções? Tudo na vida é um treino. Tudo na vida é um treino. Ninguém consegue dominar as emoções de uma hora para outra. É como você também não vai resolver o problema do seu casamento de uma hora para outra. É como também você não vai conseguir... startar na vida, nos negócios, de uma hora para outra. Tudo requer processo, tudo requer treinamento, mas é preciso continuar. É preciso ter repetição. É preciso que você tenha persistência. É necessário que você tenha resiliência para que você crie maturidade nas suas emoções, para que você tenha esse domínio das suas emoções. Com coisas pequenas. Como é que a gente faz? Com coisas pequenas do cotidiano. Eu sempre falo sobre isso, sabe? Existem coisas no dia a dia que às vezes... por exemplo, hoje choveu. Esqueci de levar o guarda-chuva. Aí você já fica pé da vida, você já fica chutando todo mundo, já fica de mau humor. Olha aí, até você já pode mesmo, treinar, né, as emoções dessa forma. São coisas pequenas. Você saiu de carro e alguém te fechou. E você foi lá, quer abrir o vidro, quer xingar a pessoa. É o controle, é o domínio da emoção. Então, quando a gente começa a entender essas coisas pequenas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia... Quando chega algo que, de fato, você precisa controlar suas emoções porque já chegou no estopim, né? Porque, né, existe aquela resiliência, aí você vai treinando, e chegou no estopim. Chegou no estopim, você não vai conseguir controlar suas emoções se você não tem esse treinamento. Você vai esbravejar, você vai perder o controle, e mais do que perder o controle, você está identificando exatamente que você não tem maturidade e você está perdendo a razão. Então, tudo isso é um treinamento, né? Olha só, gente, não entenda que quando você chegar a uma idade X, você vai ter mais domínio das suas emoções. Quanto maior for o seu treinamento, mais rápido você vai amadurecer. Tanta gente muito jovem que tem pleno domínio das suas emoções, por quê? Porque treinou. Como é que você treina as emoções? Primeiro, tendo consciência delas. Como assim ter consciência delas? Saber que você sim, movido por emoções, e há, sim, maneiras de você dominar sobre elas. Olha só, dominar as emoções não necessariamente é você chegar e ser ausente de qualquer sentimento, anular ele. Isso aí é uma psicopatologia, isso não é domínio das emoções. Domínio das emoções é você saber direcionar o seu ímpeto. Às vezes você está irado com alguém, mas você pode pegar essa informação, canalizar e converter ela para uma direção. Por exemplo, eu tinha um determinado momento da minha vida em que eu tinha um ímpeto muito voraz e eu estava canalizando para onde? Para a luta. Por que para a luta? Porque ali eu poderia extravasar. Então, você pode sim ter ira, e eu sugiro você que é homem, entenda sobre isso. Não seja castrado. Um homem tem que ser uma ameaça, tá? Agora, ele tem que canalizar essa ameaça. Geralmente, Vaza, o homem, ele tem essa configuração de ser uma ameaça. Para quê? Para proteger a sua família. Mas hoje, na sociedade, você entende que o homem é uma ameaça para a sua família. Ou seja, ele não é uma ameaça para os de fora, ele é uma ameaça para os de dentro. Então isso também é uma outra desconstrução da figura do homem modelo original. Mas voltando ao assunto das emoções, você pode sim treinar as emoções, inclusive dos seus filhos. Agora lembre-se... Como é que eu treino as emoções da minha filha? Não desperte a ira, porque isso inclusive é um princípio bíblico, está em Efésios. Não despertei a ira dos vossos filhos. Poxa, tem pais que ficam incitando o menino a perder o controle, a chorar, a gritar, a se irar, a agredi-lo. Cara, é muita falta de razoabilidade. Será que? Vou procurar aqui no Google. É muita falta, entendeu? De empatia, né? De empatia, de amor ao seu filho. Como você treina, por exemplo, Vaza, como você treina as emoções da Totoca? Da Totoca. A Betina, é engraçado, né? A Betina só tem apenas 4 aninhos, né? Eu falo isso porque, gente, é um treino diário, né? Ela é uma criança ainda, né? Que tem 4 aninhos. É claro que bom que ela tem pais que se preocupa com isso e observa ela a todo momento.
Quando a Betina ela sai do controle, né, emocional dela, eu expliquei para ela no tonzinho ali dela. Pega uma florzinha, como se ela fosse imaginando a florzinha. Eu falo, respira a florzinha e assopra a velhinha. Respira a florzinha e assopra a velhinha. Por quê? Para ela se acalmar. Né? Então, é a mesma coisa que o Rafael falou sobre você direcionar o seu ímpeto, a sua vontade de explosão no momento para canalizar em outro ambiente. E é fácil. Quando você começa a entender que você vai sair ali, né, do seu autocontrole, eu preciso pensar rápido naquilo que eu posso fazer para poder baixar essa pressão, para poder eu canalizar de outra forma. Acontece vários momentos, né? Já aconteceu comigo de eu, sei lá, acontecer algo, eu sair de uma loja, ter algum problema no aparelho e eu tentar resolver, enfim, eu não consegui, a gente acaba ficando chateado, nervoso, enfim. O que eu vou fazer na hora? Não, eu preciso fazer. Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Vou caminhar, vou correr, vou fazer alguma atividade física, para quê? Para que aquela informação, né? Isso que é canalizar de alguma outra, a energia em outro âmbito. Então, aquela informação que eu obtive, aquele estresse interno que eu tive, eu comecei a canalizar para outra coisa. Que aí a gente começa isso tudo é treinamento diário, gente. Sabe? É assim, é aos poucos, porque aí, com certeza, quando você estiver num local, crítico, num ambiente muito crítico, que requer de fato, o seu controle emocional, você já vai ter usado isso no dia a dia, tá bom? Aplausos para a Vaza. Ô, Vitor. Muito obrigado. O legal da Vaza é o seguinte, né, da Betina. A gente dialoga com ela e às vezes ela tá assim, bem pilhada. A gente fala, o que está acontecendo, filha? Eu não consigo me controlar. Eu não consigo, ou seja, ela tem consciência, mas como ela ainda está desenvolvendo ainda suas emoções e ainda chega a ficar um pouco confuso para ela, ela tem tanta consciência que ela externa isso. Eu não estou conseguindo me controlar com isso, eu quero fazer isso. Olha só que coisa linda e maravilhosa. Agora, o que você espera de alguém que está tendo domínio das emoções? Além da maturidade, se destaca na sociedade. Uma pessoa que tem domínio das emoções, ela não é estimulada à ira, perde seu controle, perde seu tom de voz, etc. Nada disso. E outra coisa, quando você treina suas emoções, não significa que seu temperamento vai ser transformado. Você pode ser um colérico, mas você treina suas emoções, você não vai deixar de ser colérico, você não vai deixar de ser sanguíneo. Entendeu? Você vai ser mais expressiva, como todo sanguíneo é, mas mesmo assim você vai ter domínio sobre ela. E às vezes o sanguíneo assusta, né? Porque ele é muito expressivo. Verdade. Vamos ao segundo ponto? E uma vez eu falei sobre isso e volto a repetir. Quem tem o domínio das suas emoções, domina tudo, sai na frente de tudo. E quem não domina suas emoções, tem um diabo próprio. Tem uma vitimização, tem um diabinho próprio dentro de si. Então, toda vez que você pensar que eu vou sair do controle, fala assim, calma aí, tem alguém me dominando e esse não sou eu. Então, se não é você que está se autodominando, significa que você deu o poder para outra pessoa, para alguém. Então, se liga nessas dicas, tá bom? Valeu. Segundo ponto, vamos lá, eu acho importante, vai comentando aqui se você tem domínio das suas emoções. Eu entendo, tá? Eu entendo que a sociedade quer que você seja absolutamente escravo das suas emoções, seja vítima das circunstâncias que a sua mentalidade cria. Por quê? Porque é mais fácil de te dominar. Olha a sociedade à sua volta, é um caos porque ninguém tem esses pontos de maturidade. E tem pessoas que morrem idosas e sem domínio das emoções, né? O segundo ponto é reconhecer que não sabe de tudo. Só sei que nada sei, né? Quanto mais a gente sabe, mais a gente quer saber. A grande verdade é essa. Pergunte ao sábio se ele sabe de algo. Ele vai falar, como o filósofo diz, só sei que nada sei. Por quê? Porque quanto mais você busca conhecimento, mais você entende que o muito que você pensa que sabe não é nada. Nada comparado ao que você tem para aprender. Você vai passar a sua vida inteira precisando aprender e só vai morrer sabendo que não soube sobre nada da vida. Essa é a grande verdade, né? Nossa. É verdade. Profundo isso. Eu vou anotar. E assim... Aplausos pra mim. Aplausos pra mim. Essa foi boa. Não tem script, tá, gente? Estou falando sério, mas eu sinto de falar isso, né? E a pessoa que sabe que não sabe de tudo, é uma pessoa que aceita repreensão, né? É uma pessoa que com certeza se considera, né, ou é uma pessoa mais humilde, né, ou seja, ela é uma pessoa que vai estar sempre buscando aprender e entender que até o seu inimigo te ensina.
Nossa. Quando você pensa nisso, que até o seu inimigo, até a pior pessoa que você acha, aquela pessoa ali não tem nada para me ensinar, pior é que tem. Porque até o que ela faz de ruim, ela tá te ensinando a você a fazer ao contrário. Então, quando a gente abre a mente para isso, com relação a isso, a gente entende que todo mundo, qualquer pessoa, de criança a idoso, a adolescente, a jovem, a um idiota, né, que você considera o seu inimigo, todos te ensinam algo. É só você ter a sua mente aberta, a sua maturidade para ter sabedoria e aprender até mesmo com os que, se você acha, né, que é o seu inimigo ou que não são dignos de te ensinar. Esses, assim, é que mais vão te ensinar a fazer justamente ao contrário. E outra coisa, né, você percebe que hoje se fala muito sobre fazer perguntas. Eu costumo dizer que os sábios fazem perguntas. Por que as pessoas bem-sucedidas fazem perguntas? Porque eles querem saber, não é só uma técnica. Eles querem saber realmente. Você pega duas pessoas muito bem-sucedidas, o diálogo é pautado em perguntas, porque ela quer realmente saber quais foram os passos que você deram, como você enfrentou seus desafios, porque ela quer municiar o arsenal mental dela. Ou seja, quanto mais informação ela tiver, mais poderosa ela tem em relação aos desafios da vida. Não é poder contra o outro, não. Não imagine uma questão de guerra, não. Imagina uma questão realmente de sabedoria. Então, quando você faz perguntas, você demonstra, primeiro, maturidade. Segundo, domínio sobre suas emoções. Porque você não se sente inferior, você quer saber. Você só quer saber. E quando você quer saber e você faz inferência sobre isso, você aumenta o seu arsenal, você aumenta seu repertório para que você, quando for desafiado, inclusive nas questões emocionais, você ter mais posicionamento, mais repertório para poder entregar. Né? É isso. Perguntas, né? Olha só, quando você busca informação, você... E outra coisa, né? Eu estava escutando sobre isso ontem, falando, né? Quando a pessoa fala assim, olha, ele é o melhor do mundo, o maior do Brasil, o maior de não sei onde. Cara, convenhamos, quando eu escuto isso, eu dou logo uns 2 passos para trás. Falo assim, o melhor do mundo? Você já foi no Google, já procurou saber, seus concorrentes? O melhor do Brasil? Então, quando você chega e intitula alguém, ou se auto-intitula o maior, o melhor, ou o extremo, absurdo do bom, pode ter certeza, 2 coisas são externadas. Primeiro, sua insegurança. Porque quem se diz o melhor não pode se vender como tal. Então, ele é inseguro para precisar se autoafirmar. E o segundo ponto, e o principal, é que isso gera uma primeira segurança. Segundo, parece... Como é que eu vou falar de uma forma leve, né? Parece um 7-1. Todo mundo que se vende quando melhor, é igual advogado falar que a causa ganha, né? Tá tudo certo. Vou procurar outro. Porque quando o cara fala assim, quais são os pontos falhos aqui? Olha, tem essa possibilidade, eu já começo a entender. Então procure esses sinais que quem se intitula o melhor do Brasil, o melhor do mundo, o que mais faz, o que mais acontece, o que mais responde, esse aí eu já ligo um sinal amarelo. Isso vem não só de mim, né? Vem de geral, né? Convenhamos, né? Convenhamos. Até porque a gente não... É igual o Titanic, né? Se a gente for pensar, igual o Titanic, era o melhor navio, o maior, o que nunca iria afundar, o que nada ia acontecer, isso top, e aquilo, o top das galáxias aí. Então é só a gente pensar nessas pequenas coisas que Deus vai lá e, você é o melhor? Então tá bom. Vamos ver se você realmente é o melhor. Pois é, né? O melhor é aquele que serve, né? Maior é quem serve, segundo a palavra de Deus, né? Vamos pro terceiro ponto! Vamos lá, terceiro ponto. Como é que estamos aí na... Estamos com o tempo, metade do tempo já circulando. Terceiro ponto, não leve tudo pro pessoal, querido. A pessoa, quando maquina o mal contra você, ou quando ela faz algum tipo de agressão, ou quando ela te ataca, ela não está revelando quem você é, mas quem ela é. Quando a pessoa fala de uma forma negativa sobre você, ela não fala de você, ela fala dela. Porque todos nós temos falhas. E olha, me lembra, eu acho que foi Spurgeon que falou sobre isso, né? Que ele recebeu uma multa e ele foi entregar a multa para ele e falou assim, o que você acha dessa multa, né? Todo mundo pensando que ele ia murmurar, que ia ser injustiçado e tal. Ele, poxa, só me deu uma. Eu erro sempre, eu sou pior do que eles imaginam. Sou pior do que eles pensam. Convenhamos, se a gente soubesse verdadeiramente quem nós somos, a gente poderia assumir o quão suportável nós somos nesse corpo falho, né? Agora, quem se vende de bom demais não se suporta. Então, não leva tudo pro pessoal. Não leva tudo pro pessoal. Quando a pessoa erra, não é para te agredir.
quando a pessoa grita, não é para te ferir. Geralmente não, né? Geralmente não. Maturidade, levar para o pessoal. Como é que a gente aprende com isso? Não, é porque justamente as pessoas, no mundo em que a gente vive, as pessoas querem vender, né, a perfeição. Eu preciso ser perfeito, eu preciso mostrar que eu sou bom, eu preciso mostrar que eu sou uma pessoa perfeita em todos os aspectos, e aí é que você cai do cavalo, né? Justamente por isso, porque você não é perfeito e o outro também não é perfeito. Ou seja, você peca e o outro também peca. Então, é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado e não criar expectativa no outro, né? Expectativa no que o outro vai, porque você criou essa expectativa que ele era muito boa, ou que seu amigo era muito bom, ou que essa pessoa seria seu melhor patrão, ou que você seria no seu melhor emprego, seja lá o que for. Então, você sempre está criando muita expectativa no outro. E quando você cria essa expectativa no outro, você vai se frustrar. Então, meu querido, minha querida, vou te falar uma coisa, você vai se frustrar o tempo inteiro. E a maturidade é isso. Você quer ver quando você está passando de nível de maturidade, né, nas suas emoções? Estou falando aqui nas suas emoções. E Deus vai estar colocando várias pessoas que vai te frustrar. E sabe quais são as pessoas que vão te frustrar? Aquelas pessoas que sentam na sua mesa. São aquelas pessoas que estão mais próximas a você. Então, assim, tome cuidado. Maturidade, sabe o que é? Não conte, não conte. Porque todo mundo tem a sua falha. Então, não conte a sua falha, o seu maior defeito para as pessoas. Não conte, não abre a boca. Mantenha segredo para você. Sabe com quem você tem que falar? Com Deus. Conte a Deus, fale com Deus, peça para que Ele se revele através dessa sua falha, enfim. Mas não conte, não revele os seus segredos para qualquer pessoa, porque sim, você vai ser frustrado, sim, essa pessoa vai te trair, e aí você vai, como é que se diz? Vai pegar o golpe, como é que é? Você vai acusar o vai golpe. Acusar o golpe, vai acusar o golpe. Então, não crie crie expectativa. Eu sei que existem muitas pessoas que têm uma carência emocional muito grande. Existem pessoas que precisam estar grudadas com pessoas, cria aquela coisa que precisa estar em bando, precisa estar em coisa, porque é uma carência emocional, porque parece estar sempre alguém como um bengala ali para te ajudar, para te auxiliar. Não use isso como carência. Tá? Tenha, sim, amizades e pessoas para te ajudar, para te elevar com a maturidade sobre qualquer aspecto que você tenha deficiência. Mas não use essas pessoas como bengala, porque você vai se frustrar. Tá? Então, assim, as pessoas que estão ao seu redor, só para tentar resumir, as pessoas que estão ao seu redor, os seus amigos, que você considera seus amigos, sempre pense, eu vou me frustrar. Então, não fale, né? Não conte seu segredo e use esse tipo de amizade para te elevar né? Te elevar com a maturidade, né? Mas assim, relaxa. Relaxa, porque assim, vai ser esse, vai ser outro, e assim, a vida continua. Só que aí tá no ponto 1, né? Que é justamente você ter o domínio das suas emoções, tá bom? Tá tudo uma coisa atrelada à outra. Fala, Vitor! Diga! Eu penso muito nessa questão do povo muito emocionado, né? Como a Aline estava falando, fez alguma coisa, então ganhou alguma coisa, já sai correndo querendo contar para todo mundo. Aí, por exemplo, a pessoa está sendo ajudada, ou então ela está trabalhando com uma outra pessoa, aí ela conquista algo que ela já estava tentando, né, há muito tempo. Aí ela sai espalhando para todo mundo, aí muitas vezes ela perde a oportunidade por causa disso, porque, ia passar para ele, mas ele não está precisando, vou passar para outro. Aí quando ela começa a perceber que ela está perdendo as coisas, ela fica dizendo, é inveja, é o olho gordo, é que não sei o que ela... Não, cavou a própria cova. Você que é língua de trapo, você que não segura a tua boca. Língua de trapo. Tá velho, hein, cara? Isso é da época do meu pai. Língua de trapo. Convenhamos, gente. Quem sai contando pra todo mundo o que aconteceu é necessidade de aprovação, tá faltando maturidade, tá faltando amor próprio. Quer ver uma coisa que a gente poderia falar sobre não levar tudo pro pessoal, que é o ponto que a gente tá falando? Quando você fala desculpa, a gente está falando sobre... Isso. Me perdi. Quando a gente fala sobre não levar para o pessoal, que as pessoas vão te ferir, cara, um homem maduro, uma mulher madura, que tem maturidade, ela se dá muito bem consigo mesmo, ele se dá muito bem consigo mesmo. Então ele tem seu tempo de isolamento social e ele desfruta disso. Sabe aquela galera que não precisa ficar grudado com ninguém? Não precisa de povinho. Não, mas nós somos do tipo grudento, Não, você precisa tratar isso. Trata isso, sabe por quê? Porque isso aí não é um perfil.
isso aí é uma falha, uma carência afetiva. É claro isso. É bom a gente viver em grupo, viver em sociedade. Jesus chamou os 12, todo mundo vacilão, todo mundo deu mole. Mas o que acontece? É bom isso, mas você às vezes precisa de um momento só. Quem não suporta viver só, não se suporta. E precisa tratar isso. É imaturo. Fechou? Não, tá claro? E outra coisa que eu ia falar também é o seguinte. Para se viver em sociedade, gente, venhamos e convenhamos, para se viver em sociedade, as pessoas mentem. Mentem umas para as outras para poder viver no grupo e na sociedade em que está. É o tempo todo mentindo sobre a sua aparência, é o tempo todo mentindo sobre a sua produtividade, é o tempo todo mentindo sobre você mesmo. Por quê? Porque ela precisa ser aprovada para estar justamente no mesmo ambiente que você está proporcionando. Então, para viver em sociedade, as pessoas mentem. E isso é horrível para mim. Porque eu tenho uma necessidade de viver uma verdade. E quando eu vivo uma verdade, eu não consigo estar em ambientes onde eu preciso mentir, fingir ser aquilo que eu não sou para estar em certos ambientes. Então, assim, para realmente fazer network, isso é horrível para mim. Mas eu prefiro carregar a verdade, eu prefiro carregar, ser uma pessoa honesta, do que ter que me mutilar, né? E viver numa sociedade que é isso, né? Que a gente tem trazer pra gente. Então, a maturidade é justamente isso. Então, assim, não se mutile, tá? Fique em paz, fica tranquilo, crie essa maturidade, porque quando você criar essa maturidade, você vai entender que você sozinho se basta. Ah, você tem que se isolar? Não, negativo, mas viva a sua verdade e leve sempre a sua verdade, tá? Você, para estar em sociedade, você não precisa ficar mentindo para criar e caber em certos grupos que não tem necessidade nenhuma. Agora, uma outra pessoa que a gente também pode pensar sobre isso na Bíblia é José. Se ele fosse levar para o lado pessoal tanta rasteira que ele tomou, tá? Sabe, dos familiares, dos irmãos, se ele fosse levar em consideração isso, nossa, ele não seria o rei do Egito. Então, pare sempre para pensar nas histórias bíblicas que sempre vai nos remeter também para a nossa vida atual, tá? Então, é sobre isso. Zezinho do Egito, Zezinho. Menininho novo, todo sonhador, com aquela pureza toda. Olha o que fez. Agora ele atingiu a maturidade rápido, né? No couro. E olha onde ele chegou. Zezinho do Egito. Ele chegou longe porque ele soube gerir suas emoções, entendeu, compreendeu sobre isso. E olha, deixa pra lá. Quando ele foi dar o nome, deixa pra lá. Não vou entrar muito nessa profundidade. Agora pensa por um outro lado. Sansão, grande, forte, brabo, né? Ou maduro, legal. Ficou brincando com fogo. Ela só ciscando, só pedindo a lira danada, pedindo. Onde é que é seu ponto fraco? Qual é a sua senha do cartão? Como é que é isso? Quando você aqui lá perguntando coisa, ele só brincando, né? Tava crente que a gente estava dominando. Só que ele caiu. Então, muita sabedoria na hora de você brincar com isso. Você não vai ter sucesso, não vai lograr êxito. Agora, compreenda o seguinte, não fuja para lugares onde existem pessoas perfeitas. Fuja de lugares onde existem pessoas supostamente perfeitas. Fechou? Fechou. Vai. Próximo, é o qual? Saber assumir responsabilidade. É o quarto ponto. Saber assumir responsabilidade. Autorresponsabilidade, né? Trazer para você a autorresponsabilidade das caquinhas que você faz, das decisões, mais decisões. Acho que a quinta seria as decisões, não é isso? Isso. Então, traga para você a autorresponsabilidade das coisas que você faz. Meu filho, vai assumir os seus erros, para de culpar o outro, para de apontar o dedo para o outro, vai criar maturidade, sabe? É o tempo todo as pessoas apontando o dedo para o outro, assim, eu não consegui isso porque o outro não deixou. Eu não fiz aquilo porque o outro não sei o quê. Assuma a sua autorresponsabilidade, assuma as suas falhas, assuma as suas debilidades, não há nenhum problema com relação a isso, muito pelo contrário. Você vai se tornar uma pessoa muito mais madura. Vai por mim. Então, assim, ó, traz pro teu peito, traz para você. Fala assim, ó, não, arregaça as mangas e fala assim, não, sou eu que sou responsável por isso. Sou eu que sou responsável pela minha vida. Se eu estou vivendo essa vida medíocre que eu estou vivendo, é por minha responsabilidade. Traga para você essa autorresponsabilidade e assuma o papel de protagonista da sua vida. Chega de ficar culpando o outro. Então, quando a gente entende sobre isso, que a Rosa falou, de responsabilidade, nós entendemos algumas coisas. E isso vai te trazer a maturidade. Olha, anota que isso é o manual de conduta de um homem maduro,
Quer ter maturidade? Primeiro, entenda, você não é perfeito. Ponto. Segundo, você vai vacilar. Terceiro, aceita que dói menos. Parece brincadeira, mas é fato. Aceita seus erros, as suas falhas. Eu sempre falo, procure até rir deles, porque isso te torna humano, tu não é Deus. Longe de você ser, longe de eu ser. Agora, quando você entende as suas falhas, as suas fraquezas, ele opera na sua vida. Porque quando você entende suas limitações, você se cobra menos. E outra, o seu cérebro para de ficar culpando os outros. Ah, a culpa é do fulano. Ah, mas se não tivesse isso, mas se tivesse aquilo, enquanto você está procurando desculpa boa, tem gente arrebentando na vida, e você de conversa fiada, parece papo de botequim, entendeu? Arrumando desculpa, conversa esfarrapada. Isaías falava, Isaías 6, Senhor, nos perdoe, nós somos um povo de lábios impuros. Ele não chegar e falar assim, bom, queridíssimo e amado Deus, agora eu sou um homem de lábios puros. Não, a gente é vacilão, a gente às vezes vacila, cometemos erros e temos maturidade para assumi-lo. Você não é perfeito na sua trajetória como empreendedor, como marido, como empresária, como mãe, como qualquer área. Você vai errar. E se ame por isso, tá bom? Porque agora o que você tem que procurar fazer? Não errar mais. Por que eu te falo isso? Porque nos erros em que somos acusados, as pessoas fogem de responsabilidades. Bom, se eu me negar a fazer algo e ela fizer de errado, foi ela. Tá tranquilo, né? É perfil de pessoas imaturas. Entendeu? Agora, se cabe a mim fazer, eu vou fazer. Se der errado, eu fiz. E eu vou fazer de novo e eu vou me aperfeiçoando, porque na minha fraqueza o poder dele é aperfeiçoado. O seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Fechou? É isso. E esse lance realmente de Isaías, né, que você estava falando, é interessante porque Isaías, ele entendeu, né? Então, assim, que ele era, né, nós somos... Oi? Deixa eu ver se eu acertei. É Isaías mesmo. É. Nós somos homens, né, de lábios impuros, né, de lábios impuros. Então, quando você traz... Ele trouxe para ele a autorresponsabilidade. Ele falou assim, eu sei que eu tenho essa deficiência, eu sei que eu tenho essa debilidade, mas ele levou para quem? Para Deus. E aí Deus, o que ele faz? Trata isso, né? Falou assim, olha, então, ele tratou, né? Ele colocou os lábios, né, de Isaías com lábios que fossem puros, né? Então, Deus trata isso. Então, quando a gente traz para a gente essa autorresponsabilidade, quando a gente chega para Deus e fala assim, Deus, eu não sou perfeita. Sabe? Eu tenho esse problema, eu tenho essa deficiência, eu tenho essa debilidade, eu sou uma pessoa mentirosa, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sou assim, eu sou uma pessoa que, né? Sei lá, seja lá o que for, você está trazendo para Deus aquilo que ele de fato quer ouvir. Porque a gente recebe feedbacks e retornos ao longo da nossa vida de quem nós somos. O tempo todo as pessoas falam pra gente, sabe? Seja na maldade, seja na verdade, seja como for, mas ao longo da nossa vida as pessoas falam quem nós somos. A gente só não ouve e só não presta atenção se a gente não quiser. Então, quando você já ouviu, olha, você é uma pessoa que não tem responsabilidade, você é uma pessoa que mente, você é uma pessoa que é, enfim, né? Que é imatura, uma pessoa... Aí o que você vai fazer? Você vai trazer isso para Deus e vai falar assim, Senhor, me ajuda nesse processo, de que forma eu posso melhorar nisso aqui, sabe? E Deus vai estar te tratando nesse momento. E aí sim que você cria maturidade. Gente, porque não existe perfeição. Perfeição foi aquilo que o Rafael falou, só em Deus. E quando a gente leva aos pés do Senhor, ele entende que o nosso coração, que é tudo aquilo que ele quer, que é o nosso coração, ele entende que o nosso coração está disposto a crescer e amadurecer. Nossa, aplausos para Vaz. Poderoso. Gente, quando você tem autorresponsabilidade, você amadurece. Quando você decide fazer isso, e é o nosso último ponto, tomada de decisões, quando você decide amadurecer, você amadurece. Quando você decide assumir responsabilidade, que competem a você e não culpar os outros, você amadurece. Quando você decide levar tudo para o pessoal, não levar tudo para o pessoal, você amadurece. Quando você decide reconhecer que não sabe de tudo, você amadurece. Quando você decide começar a treinar e dominar suas emoções, você amadurece. E o último ponto é esse, tomada de decisões. Quando mais decisões você tomar, mais maduro você vai ficar. Por que isso, Rafael? Porque o homem é maduro à medida que ele toma decisões. O homem que toma decisões, vou repetir, olha só, à medida que ele toma decisões, não é à medida que ele acerta. A diferença é muito grande.
Ah, mas eu não quero errar. Bom, você vai errar. Eu vou te contar esse segredo. Você vai errar. Fato. Você pode até tentar diminuir um pouquinho isso, mas à medida que você vai treinando, tomando decisões, você vai possivelmente errar menos. Não, só quero fazer se for assertivo. Então você não vai fazer. Você vai viver na expectativa de um perfeccionismo ilusório, entendeu? Doentio. E não vai fazer. Tem muitas pessoas que têm planos perfeitos, que nunca funcionaram, que vai levar para o caixão. Por quê? Porque os planos perfeitos não existem. Já viu aquele... É que eu costumo falar que o ladrão sempre é burro. A natureza de um ladrão é burro. Mas por quê? Porque ele sempre pensa na maneira que dá certo. Ele nunca pensa assim, e se der errado? Então, as pessoas não pensam muito nisso. Pensam que tudo vai dar certo. Eu vou dar os passos e vou chegar. Tivemos um caso de uma pessoa agora assim, vou fazer A, B e C e vai dar tudo certo. Deu tudo errado. Mas por quê? Porque o plano perfeito não existe. Tá bom? Então, mas tome decisões. Homens precisam amadurecer, tomando decisões. Decisão no trato dos filhos, no cuidado do lar, nas responsabilidades financeiras. Não botar culpa no outro, não reclamar do vizinho, do político, do... Vou nem citar nomes, né? Mas não citar nomes também é uma decisão que eu estou tomando. Então, tome decisões. E à medida que você vai decidindo, você acerta mais. Fechou? E é isso, fechou. E minha pergunta para você é o seguinte: qual é a decisão que você vai tomar hoje? Uau! Comenta aqui qual a decisão que você vai tomar hoje. Compartilha esse vídeo. E eu quero que você comenta aqui o tema do próximo podcast que a gente vai fazer. Fechou? Fechou. Tamo junto? Então, gente, fechou. Esse foi mais um podcast. Overflow Cast. Grande Até beijo. A próxima. Muito bom estar com vocês. Comentem aqui, fala com a gente que... Siga nos bons. É isso. Grande beijo.